Olá a todos, eu sou Eni Maria e esse é o canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu venho com vocês mais uma vez trazendo uma palestra do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição que a gente vai estudar é a 32, Em Nossa Luta. Essa nossa luta, ela é diária e ela é constante, e é uma luta interior, porque trazendo ainda, como espíritos imperfeitos que somos, o bem e o mal dentro de nós, isso se torna uma luta constante e diária, porque podemos estar utilizando, isso tanto para o bem como para o mal. E aí, Emmanuel começa a lição pegando um trechinho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 10, que diz assim: segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Olha só, isso já é assim uma resposta a esse título aqui pra gente. Então ele está dizendo que os poderes adquiridos, que o Senhor deu para ele, não é para destruir, e sim para edificar, Então aí, essa nossa luta aí diária, já tem aqui a resposta de Paulo. Dizem que para saber como que alguém é verdadeiramente, basta dar poder a elas, Basta dar poder a essas pessoas para a gente ver verdadeiramente quem elas são. E aí a gente pode se surpreender. Mas muitas vezes a gente esquece que esses poderes adquiridos, é o nosso potencial, é as nossas tendências, é algum bem material que a gente adquire, que é concedido pelo Senhor. Então tudo isso são poderes que a gente tem aqui enquanto encarnados. Mas muitas vezes esquecemos que esses dons, esses poderes, que vêm até a nossa mão e adquiridos, concedidos, emprestados. São bens emprestados. Então, esses dons, esses poderes, pode ser uma palavra, que você pode utilizar o dom da palavra, o dom da fala, para destruir ou para construir, a vida ou a reputação de alguém. Eu posso utilizar a boca para fazer fofoca, para malícia, para falar mal da vida alheia. Ou então levar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra que edifica. E posso estar utilizando tudo isso de várias maneiras, para bater, para roubar, entre outras coisas. Ou então eu posso utilizar as minhas mãos, os meus braços, para algo edificante, para envolver alguém num abraço, para secar uma lágrima. Ou posso utilizar as minhas mãos também para erguer um objeto qualquer e ferir um irmão e até vir a tirar a vida dele. Olha só quantas coisas. E até os nossos olhos se tornam poderes, porque ao ver alguma coisa, ao visualizar alguma coisa, a gente pode colocar malícia, naquilo. Ou a gente pode olhar com os olhos de compaixão, com os olhos do amor. Então, até através do amor, a gente consola, a gente edifica, a gente transmite uma palavra de carinho até através do olhar. Os políticos, falemos dos políticos um pouquinho. Imagine os poderes que eles têm na mão, Quando está lá num cargo público, num cargo elevado,
os políticos e tantos outros que se encontram em uma posição assim, imagine os poderes que eles têm, né? Com tantos recursos para auxiliar crianças, escolas, né? Uma população inteira. E no entanto, muitos preferem ser corrupto, mentir, enganar, pegar toda a verba e abrir uma conta qualquer e transmitir, né, transferir tudo isso para o exterior. Então, olha só como podemos utilizar, quantas opções aí, de várias maneiras, podemos estar utilizando esse nosso poder adquirido. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo Sede Perfeitos. O capítulo é o 17. No item 3 tem as características do homem de bem. Algumas dessas características. O homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele tem fé no futuro e por essa razão ele coloca sempre os bens espirituais acima dos materiais. Ele encontra satisfação, né, nos bens que espalha, nos benefícios que espalha, né, e nos serviços que presta. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combater. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele também precisa de indulgência. E nós aqui, seres humanos, nos encontramos ainda um pouquinho longe desse homem de bem, né? Desse verdadeiro cristão. Desse aqui que é o modelo, que seria o modelo. A gente ainda está um pouquinho distante, mas não é para desanimar, né? Não vamos desanimar, porque nós temos aí a nossa capacidade, as nossas oportunidades, né? Para também estar chegando nesse ideal do homem de bem. A lição, ela começa, né? Emmanuel falando assim: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Olha só, tenhamos suficiente cuidado. E se é emprestado, como diz aqui, né? Se é emprestado, ele pode ser retirado de nós, né, a qualquer momento, quando o Senhor assim determinar e ver que não estamos utilizando esses poderes do modo adequado. E ainda ele dá aqui alguns exemplos, né? Emmanuel fala para nós assim: associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade. Aí ele dá o exemplo de como nós procedemos quando nos deparamos com essa situação. Ele fala assim: somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Olha só. Então, se o companheiro, né, é menos esclarecido no bem e na verdade, que essas verdades verdades divinas, e é menos esclarecido também no bem, aí a gente encontra aquele irmão que ainda é capaz de fazer um mal tão grande que sim, causa revolta na gente, causa indignação, mas não vamos assim atirar a primeira pedra. Nós não estamos aqui para aniquilar, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para olhar para nós mesmos e perceber as nossas más tendências e procurar trabalhar isso em nós e não julgar um irmão, porque nada fica impune segundo as leis de Deus. Esse irmão, essa irmã que comete um ato desse vai ter que passar sim pela justiça aqui da terra,
vai ter que ser julgado, condenado, enfim. Mas não cabe a nós atirarmos a primeira pedra. Porque muito dessas pessoas que às vezes atira a primeira pedra já cogita várias situações. Ele merece, até às vezes fala a pena de morte. Merece que aconteça e começa a cogitar coisas terríveis que também poderia acontecer a essa pessoa por ele ainda ser capaz de ter cometido aquilo que nos causou indignação. Muitas dessas pessoas que julgam, que apontam o dedo e condenam, são pessoas que acham a carteira, um celular e não devolvem. São pessoas que mentem na hora de declarar aquele imposto de renda. São pessoas, por exemplo, que quando fica sabendo que houve um acidente numa rodovia qualquer e que no meio da pista está cheio de produtos, vão lá saquear. Mas isso aí é bem menor do que aquele crime que o outro cometeu. Mas como que você sabe como está sendo pesado isso aqui na balança divina, né? Se nós nos consideramos melhor do que o outro, a gente não poderia nem estar julgando ele. Então, se somos melhores, temos mais conhecimento, somos mais esclarecidos. Então, cabe a nós agir de um modo diferente. Então, pode ser que aquela pessoa que cometeu aquele crime horrendo, né, ele se recupere, ele se regenere muito mais rápido do que nós, né? Então, assim, não vamos julgar e apontar, não vamos ser coniventes com o erro alheio, mas também não vamos apontar o dedo e condenar, porque nós não sabemos nada dos desígnios de Deus. E aí Emmanuel, ele continua falando aqui assim: companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia. Isso também acontece muito. A gente não se dá bem com aquele colega, com aquele companheiro de trabalho, e aí a gente perde a paciência, a gente quer mudar de emprego, a gente quer mudar de setor, porque não concorda com a opinião, não gosta do modo de pensar do outro, do modo que o outro age, né? Para não ter que bater de frente com aquela pessoa difícil, que a gente acha difícil. Mas se for perguntar para o outro quem ele acha difícil, muitas vezes o outro vai dizer: aquela pessoa é difícil. Então, assim, não vamos julgar novamente. E aí, caso você ache o outro difícil e mude de setor e mude de trabalho, lá na frente você vai encontrar duas pessoas difíceis, que você terá que trabalhar em você a paciência, por exemplo. Então, muitas vezes a gente pede a Deus: dá-me paciência. Aí Deus nos dá a oportunidade de trabalhar a paciência em nós. Não acontece de simplesmente Ele, com uma varinha mágica, nos dá paciência. Ele nos dá possibilidades de estar trabalhando essa paciência em nós. E quando não for mais necessário, né, trabalharmos a paciência e tantas outras más tendências que carregamos, aquilo vai deixar de nos incomodar. Porque o problema não está no outro, o problema está em nós. Emmanuel, ele continua, né, dando exemplos, dizendo assim: cooperadores endurecidos, esses são os mais difíceis, né? Os que a gente considera mais difíceis, que muitas vezes a pessoa não dá assim abertura para a gente se aproximar deles. Então, com esses cooperadores endurecidos, a gente faz o quê? Deixá-los ao desamparo. A gente desiste, né? A gente desiste dessas pessoas. E esses, né, como não te dão oportunidades assim de se aproximar, a gente se afasta um pouquinho, né? Se cala, respira fundo, toma um pouquinho de água, conta até 10, né? Conta até 10. Se calar, às vezes também resolve.
Porque muitas vezes a gente auxilia o outro com silêncio. Porque a gente sabe que se falasse alguma coisa, a situação poderia perder o controle e ficar pior. Aí mesmo que a gente ache que eu estava com a razão, não importa quem estava com a razão naquele momento, né? Aí uma frase que sai sem você querer, depois é difícil voltar atrás. O que é dito, às vezes é difícil voltar atrás e pedir desculpa, pedir perdão, dizer, olha, me desculpa, não precisávamos ter chegado a esse ponto, me perdoe, me desculpa. E o orgulho, né? Nessa hora bate aquele orgulho e aí é difícil. Então é mais fácil a gente se arrepender do que falou, já que não dá para voltar atrás com as palavras, do que daquilo que não foi dito. Então vamos calar por enquanto e lá na frente, né, fazer uma prece também por essa pessoa, fazer uma prece para a pessoa e também para você. Uma vibração de paz e amor, que aí a pessoa vai dando espaço para que você se aproxime dela e aí possa ter uma convivência melhor. Emmanuel, ele continua aqui dizendo assim: manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, é tipo uma pergunta, né? Uma situação, e em seguida ele dá a resposta de como a gente age novamente diante disso. Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Olha só, alguém chega pra gente e fala assim, olha, eu frequento tal igreja, eu vou num centro espírita e eu acredito em tal coisa em relação à espiritualidade e eu frequento tal templo religioso e a gente não concorda, né? A gente discute, fala que ela está errada, que você é que está certo, que você é que está no caminho assim da salvação, né? Vamos aceitar a doutrina do outro, vamos aceitar naquilo que o outro acredita, se faz bem a ele, se faz bem a ela, né? Vamos respeitar, como a gente também quer e gosta que a gente seja respeitado. E o direito, nosso direito termina quando começa o do outro. E uma religião, uma doutrina que fala de Deus, que fala de Jesus, que fala do perdão, do amor, da benevolência, né? Que fala da caridade, da importância da caridade com os outros, com nossos irmãos, que fala da importância da reforma íntima em nós para que sejamos pessoas melhores. Não pode ser uma religião ruim, né? Não pode ser ruim algo que fala de Deus e de Jesus. E algo também, uma doutrina, uma religião que ensina algo que te eleva a Deus, que faz com que você se torne melhor, né? Que adquira certos conhecimentos, que você trabalhe isso em você e que você possa estar cada vez mais se aproximando da luz. Então isso não pode ser errado ou ruim. Basta somente ter o respeito com a religião do outro, né? E aí Emmanuel continua aqui na lição dizendo assim: algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Olha só o que ele coloca aqui pra gente. E aí, então a gente vê aqui quantas oportunidades temos de auxílio, de agir diferente, né? Em todas essas situações aqui já citadas, quantas situações, oportunidades de aprendizado, de perdão, de perdão, de auxílio,
oportunidade de trabalhar a paciência e também a tolerância, também oportunidades às vezes de resgate que a gente pediu para estar vivendo, para agir diferente naquele momento, né? Então vamos pensar também que muito do que nos acontece a gente pediu no momento da reencarnação, no momento de voltar, né? Para continuar aí a jornada aqui no planeta. Emmanuel continua aqui na lição e ele diz assim: entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador, né? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito desses dons, né? Desses poderes que vêm até a nossa mão? E aí a gente desconhece os desígnios de Deus, desconhecemos, né? Mas vamos procurar assim seguir fiéis, né, na jornada, tendo o Mestre Jesus como nosso modelo e guia, e dentro do nosso entendimento, dentro da nossa capacidade, né, do nosso conhecimento, agirmos próximo daquilo que Jesus agiria. Porque fazer igual, nós ainda não temos essa capacidade, né? Nós não conseguimos agir como Jesus agiria, mas pegá-lo como modelo e guia e procurar fazer próximo daquilo que ele faria, né? Mas mostrando, exemplificando o quanto somos cristãos, né? Pegar o Mestre Jesus como modelo. E aí Emmanuel continua aqui. Ele diz assim: responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Olha só. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Isso também a gente tem às vezes aquela ideia que tal coisa está imperfeito, mas não é que está imperfeito, está inacabado, né? Todos nós temos uma meta, que é chegar até o nosso Pai. Uma meta que é chegar até o nosso Pai Criador, que é Deus. Só que aí, muito desses irmãos aí que está na jornada, eles escolhem caminhos diferentes. Um caminho mais demorado, um caminho mais sofrido. E aí, a demora para chegar até lá. Outros procuram um caminho mais fácil. Um caminho assim, mais fácil, mas assim, um caminho, digamos, correto. Agora, aquele que procura um caminho cheio de espinhos, cheio de dificuldades, cheio de erros e tropeços, aí demora mais. Aqueles que vai numa linha mais reta, né? Aí essas pessoas conseguem chegar, mas a meta é a mesma. O caminho que muitos procuram fazer diferentes, né? E aí, renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Olha só, não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Então, olha só que lição maravilhosa aqui que Emmanuel traz para nós aqui, que é nesse livro Vinha de Luz em Nossa Luta.
Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima palestra. Que Jesus esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre, graças a Deus.